No caso 3, a gente tem A maior do que B elevado a D. E isso é equivalente à nossa razão favorita aqui, A sobre B elevado a D, ser maior do que 1. Né? Isso significa que a gente já sabe que essa PG não vai convergir para uma constante e o resultado vai depender sim de quão grande é o H. Veja que no anterior nem foi relevante, porque no fim eu descartei, né? Os termos iam ficando cada vez menores, eu pude descartar eles. Nesse caso vai depender dele. Inclusive vou até deixar aqui marcado que o H, a gente já calculou ele antes, né? Foi log de N na base B. Deixa ele guardadinho aqui que ele vai ser importante para a gente. Tá? Eu me arrependi de não deixar ele num lugar de destaque, então de novo, para não parecer que estou tirando do nada, para quem já esqueceu, o que a gente fez foi que a gente pegou qual que era o tamanho do subproblema no Hésimo nível, no último nível, igualou isso com 1, porque era o caso base, e daí isolou o H e deu isso aqui. Então, temos aí o H, e daí a gente vai ter que T de N, portanto, vai ser o somatório. Opa, de novo eu esqueço, né? O C vezes ND está fora do somatório, ele não depende do somatório. Então, aí sim, vai ser o somatório de J igual a 0 até H de A sobre B D elevado a J. Temos que resolver isso aí, mas a gente já fez as continhas aqui, né? Veja que aqui a gente não tinha feito nenhuma hipótese do R ser menor, maior, então isso aqui vale, né? Se eu tenho um somatório com essa cara, com uma razão R aqui elevado a J na esquerda, isso vai dar 1 menos R elevado a H mais 1 sobre 1 menos R. Vamos usar isso aqui então. Então eu estou falando que isso aqui é igual a C vezes N elevado a D vezes 1 menos R elevado a H mais 1 sobre 1 menos R. Isso está correto, mas isso está num sentido que não me agrada para trabalhar agora. Por quê? Porque agora, primeiro que eu estou fazendo besteira, eu copiei com R, eu queria colocar A sobre B elevado a D, que é a nossa razão, né? Desculpa. Primeiro que eu me distraí. Então, A sobre B elevado a D, tudo isso elevado a H mais 1, e aqui embaixo, A sobre B elevado a D. Essa é a nossa razão, né? Agora sim, o que eu ia comentar. Por que não me agrada nesse formato? Porque agora eu sei que A sobre B elevado a D é maior do que 1. Então isso é um número negativo e isso é um número negativo. Negativo com negativo vai dar, né, em cima e embaixo da fração, o produto dos dois vai dar positivo, mas fica ruim para enxergar, né? Então eu vou inverter isso aqui. Tá? Então isso aqui vai ser C vezes ND vezes A sobre B elevado a D, tudo isso elevado a H mais 1, menos 1 sobre A sobre B elevado a D, menos 1. Tá? Se parece estranho o que eu fiz, foi só que eu multipliquei por menos 1 em cima e embaixo. Tá? Daí esse cara virou menos 1, esse cara virou mais, daí eu só troquei a posição. Pelo menos eu acho mais intuitivo trabalhar com o numerador e o denominador positivos. Tá legal. Ainda vai dar para fazer uma simplificação aqui, que esse menos 1 vai ser muito pouco relevante na brincadeira, né? Eu quero limitar por cima. Tá? Então esse menos 1 eu posso jogar fora. Então isso aqui vai ser menor ou igual, né? O T de N vai ser menor ou igual que C vezes N elevado a D vezes A sobre BD elevado a H mais 1 sobre A sobre BD menos 1. Tá, então eu só joguei fora esse menos 1 aqui, porque eu queria limitar por cima, né? Então tá tudo bem. Vamos avaliar o que a gente tem aqui no momento, para saber onde que a gente quer chegar. Ó, C é constante. Aqui embaixo, A sobre BD é constante e maior do que 1, por definição. Né? Estamos nesse caso. Então, isso aqui menos 1 vai dar alguma fraçãozinha aqui, algum número, que isso, C sobre isso vai dar uma constante ali. Eu consigo guardar esse cara lá. Agora, aqui eu tenho N elevado a D, isso depende do N, e eu tenho que resolver esse cara. Né? Então, vamos ver, sendo que eu sei quanto vale o H. Né? Então, vamos ver isso.
Isso aqui vai ficar C sobre A sobre BD. Perdão, o menos 1 de baixo eu não vou subir com ele, então... sobre BD menos 1 vezes N elevado a D vezes A sobre BD elevado a H mais 1. Vamos lá. A sobre B elevado a D, tudo isso elevado a 1 mais log de N na base B. Vejam que aqui eu estou mantendo a base B, tá? O log está no expoente, então eu não posso sumir com a base dele como antes lá, a notação assintótica não vai permitir isso. Continuando a continha, isso aqui vai dar C sobre... Me permitam aqui, ó, porque eu fico replicando isso toda vez, vamos chamar isso aqui tudo de C', tá? É uma constante que não depende do N, então vou chamar de C'. Então isso aqui é igual a C' vezes N elevado a D vezes A elevado a 1 mais log de N na base B sobre B elevado a 1 mais log de N na base B, tudo isso elevado a D. Eu só troquei os logs aqui porque me foi conveniente, tá? Perceberam o que eu fiz aqui, ó? Eu apliquei isso aqui em cima e embaixo na fração, até aí tranquilo, né? Aqui eu tinha aqui em cima eu tinha A elevado a 1 mais log de N na base B, tá aqui, não mexi com ele. Aqui eu tinha B elevado a D, e tudo isso elevado a 1 mais log de N na base B. Só que se eu tenho os dois expoentes, eu posso inverter a ordem deles, tá? Eu pude jogar o D para fora. Por quê? Porque eu tenho aqui uma exponencial, uma base B elevada a log de N na base B. Isso que vai simplificar bastante coisa para mim, tá? Vamos lá, estamos sofrendo com a álgebra aqui, mas está quase lá. E por isso estamos, digo eu, tá? Vocês só estão de carona. C' vezes N elevado a D. Vamos ver o que vai simplificar. Aliás, deixa eu aproveitar um parênteses para isso. O que acontece? Obviamente eu preparei a aula, então eu vou ter uma saída daqui com facilidade, tá? De fato não é particularmente difícil, mas não é uma coisa que a gente sabe a priori, tá? Não é óbvio qual termo que eu junto, qual termo que eu separo e tal, para simplificar. Lembra que no final eu não preciso que a conta chegue num número, eu preciso de um limitante assintótico, tá? Então sempre que eu vou fazer isso aqui a primeira vez, tá? Que foi algumas horas atrás que eu estava preparando a aula, no caso, não pela primeira vez, mas depois de um tempo que a memória falha, eu tenho que fazer uma tentativa e erro, sabe? Eu vou por um caminho, às vezes fica um monte de continha que não simplifica, daí eu volto e tal. Isso é normal, tá? A gente não tem que esperar, tipo assim, não sei o que fazer. Não, você sabe fazer na continha. Se você chegar num lugar que você abriu coisa demais, você volta e tenta por outro caminho, tá? Nesse caso aqui, olha, C' vezes N elevado a D vezes A elevado a 2 termos somados, né? 1 mais log de N na base B parece feio, mas isso é A elevado a 1 vezes A elevado a log de N na base B, né? Então isso aqui é a mesma coisa que A vezes A elevado a log de N na base B. E aqui embaixo eu vou ter algo parecido, né? Eu vou ter B elevado a 1 vezes B elevado a log de N na base B, tudo isso elevado a D, né? Por que isso é conveniente para mim? Porque, bem, esse termo aqui, B elevado a 1 elevado a D, é B elevado a D, simplesmente, né? Deixa ele ali. Agora, B elevado a log de N na base B, se eu tenho expoente e a base do log aqui iguais, isso aqui vai dar igual a N. Esse cara aqui vai dar N. Como vocês podem ver, eu estou meio sem espaço, então tudo bem? Concorda com essa passagem? Porque daí eu posso escrever N elevado a D aqui. E daí a coisa começa a simplificar, né? Eu corto aquilo ali. Estamos quase lá. Entra aquele exemplo que eu dei de que a gente não sabe exatamente onde que o negócio termina, que aconteceu o seguinte aqui. Eu já usei esse resultado, né? Posso matar ele agora, né?
aconteceu o seguinte, eu não lembrava que ia sobrar mais um par de constantes aqui. Tá? Isso aqui eu queria ter jogado no Celinha também, mas agora eu vou deixar aqui. Então, olha, Celinha vezes A sobre B elevado a D. Foi por causa desse 1 a mais aqui. Né? Esse 1 a mais no expoente, sobrou mais isso. Se eu lembrasse, eu tinha jogado todo mundo junto, mas de qualquer forma, tudo isso aqui é constante. Então, isso aqui não vai ser grande problema. O que sobra aqui pra gente de fato? Né? O que sobra é A elevado a log de N na base B. Esse é o termo que depende do N. E esse termo é feio. Quando a gente chega aqui, a gente olha e fala, mas meu Deus, né, eu queria uma coisa mais simples. Tudo bem, isso aqui é constante, mas esse cara que depende do N, mas de um jeito muito esquisito. Né? Primeiro, vamos perceber uma coisa aqui que é bom para pegar a intuição. Tá? Lembra que A é a medida do quão rapidamente os subproblemas surgem, né? Quantos subproblemas surgem a cada nível, qual que é o fator pelo qual os subproblemas crescem a cada nível que eu desço? E isso aqui é o número de o valor do último nível, é o meu H. Então A elevado a isso é exatamente o número de subproblemas no último nível. Tá? Então vejam que o que isso aqui está dizendo para a gente é que nesse caso, no caso 3, como essa razão é maior do que 1, o número de subproblemas cresce mais rápido do que o trabalho decresce, e eu consigo limitar todo o trabalho por uma constante vezes o número de folhas no último nível da Évora. E basicamente, sabe, cada caso base vai me custar um custo constante. O número de casos bases, o número de folhas da Évora domina o meu trabalho. Porque cresce mais rápido os subproblemas do que decresce o meu trabalho por nível. Ok? Tá, então essa é a interpretação. É o último nível da Évora que está dominando o negócio aqui. Essas constantes todas aqui, a exemplo do que eu falei lá no caso 2, elas representam o quanto que os outros níveis da Évora colaboram, né? Porque obviamente não é só o último nível, é que é dominado pelo último nível. Então tem essas constantes porque às vezes cresce tão rápido que é uma pirâmide, né? Um esquema de pirâmide tão violento que o último nível tem todo mundo, tem uma fração irrelevante nos outros. Se o crescimento não for tão grande assim, ainda assim eu posso cair no caso 3, mas os outros níveis são minimamente relevantes. Então vai depender dessa constante aqui. Tá? Então para fechar o teorema eu não preciso fazer isso, mas é um bom jeito de ganhar intuição, brincar com certos valores em A, B e D e ver o que acontece, ver a cara da sua árvore, sabe? Você vai ver essa constante mudando, você vai perceber, falar, a minha árvore cresce muito rápido, essa constante fica pequenininha. Não, agora a minha árvore cresce, o último nível domina, mas ela cresce com mais calma. Daí essa constante é um pouco maior, porque os outros níveis ainda contam. De qualquer forma, é o último nível que vai dominar. A menos de uma constante é o último nível que vai dominar, nesse caso, que é complementar ao caso 2. Né? O caso 2 é o primeiro nível que domina, todos os outros juntos são limitados por uma constante vezes ele. Nesse caso aqui é o contrário. Beleza, eu gosto dessa expressão porque ela me dá essa intuição. Ela é exatamente A elevado a log de N na base B, é exatamente o número de folhas no último nível da Évora. Mas isso é terrível para fazer continha, né? Tipo, não é uma expressão bonita em função de N, né? Acontece que isso é igual a C' vezes A sobre BD, só para carregar certo ali, que N elevado a log de A na base B, que é o terceiro caso. Né? Isso aqui tudo é uma constante, então isso aqui vai ser Ozão de N elevado a log de A na base B. Essa é uma propriedade do log que sempre me confunde, sabe? Eu sempre esqueço dela, daí ela fica meio feia e eu falo, não, verdade, tem um recurso para usar aqui. Então, agora eu só estou afirmando que isso aqui é verdade. A gente já vai mostrar que é mesmo, para não parecer que eu estou roubando, mas é essa propriedade do log, tá, que vai me permitir facilitar, vai me permitir resolver isso aqui. Tem mais de um jeito de mostrar isso. Um que eu vou deixar como quiz para vocês façam a mudança de base conveniente aqui, para fazer o N cair fora, tá? A dica você tem um A elevado a log de N na base B. Então muda para base A, isso aqui, faz a mudança para base A, vai ficar log de N na base A sobre log de B na base A. Os dois vão ser expoentes, vão ser A elevado a uma coisa na base A, daí você vai conseguir simplificar e vai conseguir tirar o N de lá, tá? Então dá para fazer esse caminho, fica como quiz. O que eu vou fazer é um jeito mais conveniente, que é o seguinte. Se eu tiver aqui, olha, log
de, peraí, como que era mesmo? Só um instante. A elevado a log de n na base b. E eu quero saber se isso é igual a n elevado a log de a na base b. Né? Não parece óbvio quando a gente olha para a expressão. Se eu chegar aqui, deixa eu pegar uma cor diferente. Se eu chegar aqui e aplicar log na base b dos dois lados, quer dizer, ó, log disso aqui na base b. E aqui é a mesma coisa. Log disso aqui na base b. Quando eu tenho log de um número elevado a um expoente. Vocês lembram que o expoente vai para frente do log? Essa propriedade? Então, isso aqui vai dar log de a na base b, sendo que quem foi para frente? Log de n na base b. Esse cara estava no expoente do a, pela propriedade do log ele cai fora aqui. De modo semelhante, quem que foi para frente aqui? Log de a na base b vezes log de n na base b e vale a igualdade. Né? Então, de fato, essa propriedade vale, né? Mas eu confesso, sempre que eu olho para isso igual a isso, eu fico assim, não, peraí, verdade ou não? Mas se você joga o log dos dois lados, você vê que realmente tem a equivalência e talvez seja mais construtivo, essa é mais fácil de enxergar, mas talvez seja mais construtivo chegar aqui e manipula esse expoente para colocar na base A para fazer o n sair do expoente ali. Vocês vão ver que vocês chegam nisso. Tem uns passos, né, dá um trabalhinho, mas dá para chegar. Tudo bem? Tá? Então percebam que isso aqui significa algo bem concreto para a gente, que é o número de folhas da árvore. Mas por essa propriedade do log, isso é equivalente, é igual a n elevado a log de a na base b, que vai me dar então aqui a medida do trabalho que eu tenho. Vai ser um polinômio, vai ser uma constante vezes um polinômio cujo expoente é dado por log de a na base b.